O Botafogo encerrou a sua sequência de jogos em casa, uma vitória contra a LDU, obtendo um desempenho bom, excelente, que a gente pode dizer de 85% de aproveitamento. Será que o time do Arthur Jorge ainda tem muito para evoluir ou esse time já está no limite? Eu falo com vocês depois da vinheta. Olá, eu sou Társilo Delfim, estou trazendo mais um conteúdo aqui para vocês, aqui no canal do Caboclo, e eu quero pedir para vocês de antemão, né, que não se esqueçam, a primeira coisa que vocês vão fazer para mim aí será, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para você receber as notificações todas as vezes que eu trouxer um conteúdo novo para você aqui no canal. O Botafogo venceu a LDU e assumiu a vice-liderança do grupo, entrando de vez na briga pela classificação para as oitavas de final da Libertadores, e o Botafogo agora define seu futuro, né, nos próximos 2 jogos fora de casa. E o que a gente tem visto, né, no Botafogo, principalmente nessa sequência grande que o Botafogo teve de jogos no Rio de Janeiro, é que a gente percebeu muito claramente que existe uma evolução no trabalho do Arthur Jorge, existe uma evolução principalmente tática no trabalho do Arthur Jorge. E também, né, por existir essa evolução tática, a gente também consegue ver muitos jogadores da equipe, do elenco do Botafogo se destacando e melhorando demais o seu nível. Outros jogadores ainda continuam oscilando, né? Isso não é segredo para ninguém. O Jefinho continua oscilando muito. Na minha opinião, o Luiz Henrique também continua oscilando muito. E o Hugo também não é diferente, continua oscilando muito. E eu estou fazendo esse vídeo aqui, como vocês já sabem, eu estou evitando fazer tudo no calor do momento. Ou seja, não estou fazendo pré-jogo, também não estou fazendo pós-jogo, justamente para dar o tempo necessário para colocar luz sobre os fatos, sobre os números e tentar entender melhor o cenário e falar de uma maneira mais abrangente do que simplesmente ficar falando de especificidades do jogo, porque isso você já tem em abundância, porque a maioria das mídias alvinegras faz uma cobertura muito competente daquilo que está acontecendo dentro de campo, do Botafogo dentro de campo, e você aí tem todos os canais à sua disposição para que você possa ver todos aqueles dados do jogo destrinchados, né, que é o que realmente importa, principalmente no calor do jogo, mas depois que passa, é bom a gente sempre ter uma visão um pouco mais holística, mais abrangente do momento que a gente se encontra, né? E eu gostaria de questionar aqui, né, porque muita gente na imprensa vê, obviamente, com mérito a evolução do time do Arthur Jorge, mas a questão será que essa evolução vai continuar? Será que o Botafogo vai continuar evoluindo taticamente? Eu acredito que sim, mas a que passo? Em que velocidade? E qual o limite, né, dessa equipe? De cara, eu já posso dizer para vocês o seguinte: a entrevista coletiva do Arthur Jorge ao lado do Hugo, né, depois da vitória do Botafogo sobre a LDU, o Arthur Jorge fala uma coisa, né, principalmente depois da resposta que o Hugo deu à pergunta daquele repórter que fala sobre inconstância ou eu não lembro exatamente agora qual foi a palavra que o repórter utilizou, mas o Hugo, inclusive, parece que se incomodou um pouco, né, com a pergunta e acabou respondendo de uma forma, inclusive, veemente, para o prazer do Arthur Jorge, que sentado a seu lado sorria, né, ao olhar para o garoto, falando com muita confiança. O Arthur Jorge, ele, depois da resposta do Hugo, ele toma a palavra e fala: se você não fizer 12 quilômetros por jogo, falando para o Hugo, que é lateral, você não fez um bom jogo. E esse dado me chamou muita atenção e eu fui procurar um pouco mais de informações com relação à evolução física, não somente do Botafogo nesse presente momento, mas evolução física no esporte, no futebol como todo. E eu prometo para vocês que eu vou passar muito rápido sobre isso, para a gente poder ir direto ao que mais importa, que é a evolução do Botafogo. E eu encontrei esse dado aqui, né, esse gráfico aqui, que é muito interessante, numa reportagem da BBC, que eu vou deixar o link para vocês aí na descrição, e que ali mostra
como que a evolução, né, do futebol, a evolução física no esporte, no futebol especificamente falando, é grande, né, e ela tem umas peculiaridades que são muito interessantes, que são bons, que são dados que seriam interessantes a gente colocar em discussão para relativizar também, porque isso também é importante. Nos anos 60, tá, o jogador, em média, corria em torno de 4, 5 quilômetros por jogo. E aí você vê que na década seguinte, dos anos 70, os dados geralmente pegam final de década, tá? Para dar um tempo para que os dados possam ser coletados e que as diferenças que são mais substanciais possam ser notadas. Nos anos 70, então, o jogador corria em média 5 a 7 quilômetros, ou seja, da quilometragem máxima, né, de uma década para outra, a gente vê uma evolução de 2 quilômetros. Depois, chega nos anos 90, você tem uma diferença que a gente pode dizer que é uma diferença interessante, que os jogadores passam a correr de 7 a 9 quilômetros. Se você colocar na perspectiva, né, da evolução dos anos 60 para os anos 90, e eu estou pulando os anos 80 aqui de propósito, porque não houve uma mudança significativa em termos de condicionamento físico ou de evolução física que pudesse ser levado em consideração aqui com grande destaque. Então, do período dos anos 70 para os anos 90, que são 2 décadas, a evolução é de 2 quilômetros a mais na quilometragem máxima, né, que o jogador percorre em campo, e dos anos 60 para os anos 90, uma diferença de 4 quilômetros, né, praticamente. Ou seja, em 30 anos, a gente vê uma evolução de 4 quilômetros a mais os jogadores percorrendo em campo. Depois você tem um período de estagnação e um período de pequena alteração, que aí chama atenção, que é dos anos 90 para os anos 2000. E por que aqui chama atenção? Porque dos anos 90 para os anos 2000 talvez tenha sido a década de maior estagnação, porque você também vê aqui, nesse momento, pouca influência ainda de novas tecnologias de ciência aplicada ao esporte. A gente pode dizer que os jogadores evoluem fisicamente, né? Mas não pelos métodos de trabalho ou métodos de preparação física. Eles evoluem, talvez, fisicamente, porque o jogo fica mais rápido, sim, mas também porque as variações físicas dos jogadores se dão muito mais pelos números de jogos que eles passam a disputar. Nos anos 60, anos 70 e anos 80, geralmente as equipes jogavam uma vez por semana, no máximo. A partir daí, né, nos anos 90, começam-se a disputar outras Copas, começam a disputar outros campeonatos, e pelo menos as equipes brasileiras também passam a disputar outros campeonatos, como a Libertadores, a Conmebol, né, na época que o Botafogo, inclusive, é campeão em 93, passam a disputar com mais frequência, e aí o calendário também fica maior. Lembrando que o campeonato, no futebol brasileiro, você também tem a disputa dos estaduais, né, que é uma coisa impressionante. Naquela época ali, dos anos 60, 70, 80, você tinha estaduais de 6 meses e campeonatos brasileiros de 6 meses. Então, era praticamente quase que 2 campeonatos apenas, talvez um terceiro campeonato. Dos anos 90 para os anos 2000, a gente já tem talvez 4 torneios, 4 campeonatos sendo disputados concomitantemente. E aí acontece que dos anos 2000 para os anos 2010, você tem mais um salto de evolução e na quantidade de quilômetros percorridos por jogo pelos atletas em média, né, que salta de 9 para 10 quilômetros nos anos 2000 para 10 a 12 quilômetros nos anos 2010. E a gente tem mais ou menos essa média acontecendo até 2015, até 2017, mais ou menos, e aí a gente já vê uma influência muito grande na preparação física, na influência da fisiologia, do quanto que a medicina no esporte também evolui, e o quanto também que a suplementação alimentar, quanto que nutrição, quanto que outros conceitos que eram alheios ao futebol passam a fazer parte do futebol. E isso, obviamente, né, acaba tendo uma consequência no desempenho físico dos jogadores. Mas o que mais chama atenção é que dos anos 90, né, de 7 a 9 quilômetros até os anos 2010, até 2015 mais ou menos, você tem uma evolução de apenas 3 quilômetros a mais
percorridos em média por jogo, né? E com uma quantidade maior também de jogos. O que acontece entre os anos de 2010, a década de 2010 para 2020, lembrando que a gente está em 2024, são apenas 4 anos da década de 2020, ou seja, se a gente pegar de 2015 para cá, em menos de uma década, tá? Em menos de uma década, os jogadores estão correndo talvez mais do que eles levaram para correr entre 30 anos de evolução, dos anos 90 para os anos 2010. Ou seja, num período muito curto de tempo, os jogadores estão correndo 3 quilômetros a mais, que é exatamente a mesma distância que eles levaram para ganhar em 30 anos entre os anos 90 e os anos 2010. Isso é uma coisa muito significativa. Isso significa que a evolução física no futebol, ela nunca foi tão acentuada quanto ela está sendo no momento atual. Lembrando que, neste momento, as partidas, os times têm jogado cada vez mais. Por exemplo, nesse período agora, tudo bem que é um ano que você tem Copa América, você tem data FIFA e tudo para, mas você continua tendo os estaduais consumindo 4 meses do seu calendário, você espreme aquilo que realmente interessa, que seria o Campeonato Brasileiro, que poderia ser muito bem diluído, talvez em 10 meses por ano, né, como normalmente é nas ligas mais desenvolvidas, mas aqui a gente insiste em colocar em 8, em 7 meses por ano. E você também tem a disputa de outros torneios, como os torneios internacionais, Sul-Americana, Libertadores, e você também tem a Copa do Brasil, ou seja, você tem algo em torno de 5, 6 torneios sendo disputados por todas as equipes, o que significa que no final do ano, um atleta normalmente vai ter jogado 65 jogos, 70 jogos, e por mês esse atleta chega a jogar, inclusive, 7 jogos, como é o caso do Botafogo, que no mês passado, nesse mês agora que se fechou, jogou 7 partidas, e no mês de maio, por causa também das alterações de data da CBF, né, colocando, já agendando os jogos contra Fluminense e Corinthians, o Botafogo vai de novo fazer mais 7 jogos. Se você corre algo em torno de 7, de 12, né, a 15 quilômetros por jogo, a gente está falando a 15 quilômetros por jogo, a gente está falando de algo em torno de 90 quilômetros por mês que um atleta vai ter percorrido. Quando o Arthur Jorge fala para o Hugo, então, que, voltando aqui para o Botafogo, né, que se você não fez 12 quilômetros por jogo numa posição, que é a posição de lateral, onde talvez hoje no futebol seja a mais ou uma das mais exigidas em termos de correr, você precisa estar sempre apoiando o ataque, está sendo e precisa sempre estar recompondo, significa que o Arthur Jorge ainda está exigindo o mínimo desses jogadores, ou seja, 12 quilômetros por jogo é o mínimo que você pode exigir de um atleta. E a gente olha para o elenco do Botafogo, você tem o Hugo e o Cuiabano, né, como laterais esquerdos, os dois com muito pouca idade, são bem jovens, laterais bem jovens, e que fisicamente podem entregar tudo isso e que tecnicamente ainda precisam ser mais aprimorados, sobretudo o Hugo e sobretudo a questão da noção de marcação, noção de cobertura do Hugo, que na minha opinião é muito ruim. Continua sendo muito ruim, não é porque ele fez o gol ontem, extremamente importante o gol dele, é que eu vou fechar os olhos aqui para os problemas que ele também traz. O jogo contra o Bahia, por exemplo, a falha dele que ocasiona o gol de pênalti do Bahia, o primeiro gol do Bahia, não é uma falha única, né? Ele já falhou da mesma maneira antes, não olhando para a cobertura, um jogador nas costas dele recebendo sozinho, chutando e ele indo com as mãos abertas, ampliando o campo, né, de espaço, né, que ele tem, bloqueando assim a bola e ocasionando pênalti. Não é a primeira vez do Hugo, ele precisa ser instruído com relação a isso, mas o fato dele ser muito jovem, o fato do Cuiabano também ser muito jovem, indicam que o Arthur Jorge precisa nesse Botafogo são, em determinadas posições, os jogadores ou tem muito pulmão, ou vão ter muita capacidade de correr muito, né, durante o jogo todo, ou eles simplesmente não vão conseguir jogar. Do outro lado, você tem o Matheus Ponte, que não foi utilizado nos últimos 2 jogos, mas o Damian Soares, por exemplo, mesmo com a idade muito avançada, um jogador que tem uma força física muito grande, consegue correr muito, né, durante todo o jogo, apoiando e defendendo o tempo todo. Isso dá uma pista
de que os laterais que a gente tem nesse momento, que estão contundidos, como o caso do Rafael e do Marçal, dificilmente conseguirão retornar ao Botafogo e dificilmente conseguirão jogar com o Arthur Jorge, porque as premissas, né, a linha mínima, né, a linha de corte é muito alta e dificilmente eles terão capacidade de conseguir acompanhar. Mas isso também preocupa outros jogadores, né, que são muito úteis para o Botafogo, como é o caso do Eduardo, como é o caso do Tiquinho. Eles vão ter que lutar muito para se manterem muito saudáveis. E quando a gente fala dessa média de 12 a 15 quilômetros por jogo que cada jogador corre, é obviamente que isso aqui não se aplica para todos os jogadores, é por isso que é uma média. Ou seja, cada posição tem uma medição diferente. Você não pode esperar que um zagueiro corra a mesma coisa que um jogador como o Júnior Santos. Né? E é isso que chama muita atenção no Júnior Santos. Como corre o Júnior Santos? Aos 46, 47 minutos do segundo tempo, ontem o Júnior Santos estava dando sprint, estava pegando bola e tentando sair no contra-ataque, estava correndo para cima da zaga adversária, da zaga adversária. É óbvio que o Júnior Santos comete erros, né? Por exemplo, eu acho que ele perdeu um gol feito no começo do jogo, que aquilo ali ele deveria ter chutado de primeiro ao invés de tentar dar mais um toque na bola. E no segundo tempo, aquele contra-ataque que ele puxa, o Marlon Freitas passando na direita, né, embalado, eu acho que ele poderia ter tocado também, enfim. Mas é um jogador que você percebe, né, como é decisivo, e como é um jogador importante para o Botafogo e que fase iluminada que está o Júnior Santos. O Júnior Santos é um exemplo do tipo de jogador que o Arthur Jorge vai precisar contar demais, né, no decorrer do ano, e a gente precisa que os jogadores consigam chegar no patamar físico que o Arthur, que o a gente precisa que os demais jogadores consigam chegar num patamar físico que o Júnior Santos conseguiu atingir. Então, eu vejo como dificuldade para o Arthur Jorge a evolução física do time do Botafogo, porque o trabalho dele começa muito tarde. O trabalho dele começa num período em que a maioria das equipes já estão com a sua capacidade física trabalhando, sendo trabalhada, na verdade, num ritmo muito mais acelerado, num ritmo muito mais evoluído do que o ritmo do Botafogo. O melhor exemplo disso é o time do Atlético Mineiro. O time do Atlético Mineiro conseguiu assimilar muito rápido o sistema de jogo, né, do Milito e conseguiu também transformar isso em resultados. É uma equipe que joga e que corre demais durante todo o jogo. Você fica cansado de ver o Atlético Mineiro do Milito jogando, porque a intensidade, o ritmo deles é realmente alucinante. Eu acho que o Botafogo tem tudo para chegar nesse ritmo que o Atlético Mineiro vai chegar. A questão é, será que a gente consegue manter os resultados, a regularidade dos resultados até lá, até que esse primor técnico, aliás, até que esse primor físico consiga alcançar o primor técnico? É isso que está para se provar, é isso que a gente precisa esperar para ver, porque pode ser que o trabalho do Arthur Jorge fique seriamente comprometido, ou que a evolução do time do Botafogo, pelo menos nesse primeiro semestre, fique seriamente comprometida justamente por causa da evolução física e também pelo número de jogadores que, nesse momento, já se encontram contundidos, afastados e que estão fazendo muita falta, na verdade, para o Botafogo. Isso também tem a ver com outras questões, como a estrutura que o Botafogo tem para recuperar também jogadores, a estrutura que o Botafogo tem para manter jogadores saudáveis, tudo isso, na verdade, acaba entrando numa discussão muito maior do que essa. Inclusive, eu vou falar, né, vou gravar um vídeo, quero dizer para vocês, isso é um recado importante porque eu estou trazendo para vocês. Eu convidei um grande amigo meu, o Cello, que vocês já conhecem, que estava na Rádio Botafogo com a gente, e a gente vai se debruçar sobre o balanço do Botafogo e de maneira muito fria, de maneira muito estudada e tratando o assunto da maneira mais técnica possível, né, porque é assim que precisa ser. E a gente vai entender também um contexto maior do Botafogo naquilo que diz respeito ao Botafogo fora das quatro linhas. Como é que está o Botafogo? Se está bem, se está mal das pernas, se está bem das pernas, qual o futuro que a gente pode projetar aí para o Botafogo. Vou gravar esse vídeo, no momento que eu estou falando aqui com vocês, o vídeo já estava sendo preparado, né, para ser levado ao ar, então nos próximos dias aí, fiquem ligados que eu vou trazer um vídeo falando justamente sobre isso, tá bom? Eu quero mais uma vez pedir para todo mundo que está me assistindo aqui agora, para todo mundo que já acompanha aqui o canal do Caboclo, para que vocês doem o máximo que vocês puderem para os nossos queridos irmãos e irmãs do Rio Grande do Sul. Tá? A situação lá
no Sul continua ainda extremamente difícil, a catástrofe realmente é extremamente séria. Eu quero aplaudir de pé aqui a postura de clubes como o Botafogo e também o Atlético Mineiro pela sua decisão, né, pela sua posição, na verdade, de inclusive paralisar os campeonatos nesse momento para que todos os esforços sejam voltados para o Rio Grande do Sul, para a ajuda dos nossos amigos lá, porque inclusive as equipes do Rio Grande do Sul, né, os times do Rio Grande do Sul, nesse momento, os jogadores, inclusive, estão mobilizados em ajudar as populações lá, seus parentes, né, seus familiares, seus amigos, estão todos naquela situação. É simplesmente absurdo você pensar que esses jogadores abandonariam seus postos nesse momento, abandonariam seus entes queridos, seus amigos, para poder jogar futebol. Você pode ter certeza que a posição dos jogadores de Grêmio, Internacional, Juventude, todas as equipes do sul do Brasil nesse momento está corretíssima, e também estão corretíssimos os clubes que abertamente se colocaram à disposição deles e também apoiaram a posição de que não houvesse jogos e que os campeonatos fossem paralisados. Só me resta, né, também lamentar demais, e aí vai uma flechada do caboclo aí para esses clubes que acreditam que tudo deveria continuar como está, né, e que esses clubes deveriam os jogadores simplesmente deveriam sair do Sul e irem treinar nas suas, lá no CT, no Ninho do Urubu, no CT do Palmeiras, o que pode aparentemente parecer uma atitude nobre, na verdade não tem nada de nobre. O que tem aí é simplesmente a ganância para que não se pare o campeonato, para que não se pare a arrecadação, e as vidas humanas, nesse caso, é o que menos importa. Então, flechado de caboclo para essa galera aí. E eu peço para vocês encarecidamente, continuem doando. Eu vou deixar links de doação que você pode fazer aqui embaixo na descrição do vídeo. Tudo que você puder fazer, tudo que você puder doar, vai ser sempre muito bem-vindo, tá bom? Se você gostou do conteúdo, peço para vocês mais uma vez, deixe seu like, se inscreva aqui no canal e acione o sininho para que você receba as notificações de conteúdos novos aqui no canal do Caboclo, tá bom? Eu volto a qualquer momento. Se tem bambu, tem flecha. Um grande abraço. Tchau.